Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Dessa vez, finalmente, após uma vitória, né? Depois de 3 jogos, o Palmeiras voltou a vencer e olha que foi difícil. Palmeiras 1, Grêmio 0, mas o gol foi um parto, mas saiu, né? Vamos ver o que o Abel tem a dizer. Ele vai se apoiar bastante nos números muito positivos do time do Palmeiras. E ele também fez mudanças no time antes e durante a partida. Então vamos ver o que ele tem a dizer sobre tudo isso que aconteceu ontem lá no Allianz Parque. Roda! Hoje foram 33. Então o Palmeiras produziu mais. Hoje o resultado veio, né? Os 3 pontos vieram. Ainda não é aquela eficácia, foram algumas chances perdidas. Então eu queria entender, quando vocês detectam uma questão como essa, né, que faltou eficácia, que faltou eficiência no ataque do time, o que pode ser feito a respeito? O que é feito? Vocês colocam os caras para treinar, horas de finalização? O que é feito para alcançar essa questão que vocês identificaram? Obrigado. Olha, primeiro dizer-te que... Boa noite a todos primeiro. Primeiro dizer-te que somos o melhor ataque, mesmo assim. Isso é sinal de trabalho da nossa comissão, dos nossos jogadores. Tem tudo a ver com o lado mental, não tem a ver com o trabalho, nem com a nossa dedicação, nem com a quantidade de vezes que fazemos finalização, quer com a oposição, quer sem oposição, quer trabalho em setorial, seja trabalho individual, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ansiedade que os nossos jogadores têm. E como tu disseste muito bem, no último jogo realmente o pior foi o resultado, porque como tu disseste muito bem, na minha opinião, fizemos um jogo suficiente para criar, e como criamos, e poder fazer golos, portanto, e hoje também. Hoje é um jogo que fomos a imagem daquilo que é a nossa equipa, o nosso espírito, a resiliência, golo anulado, falhar golos debaixo da baliza, bolas no poste, mas a nossa equipa é isso. Penso que acho que foi bem evidente a resiliência da nossa equipa, como nós trabalhamos, como nós nos entregamos, desde o primeiro segundo até ao último, como sempre fazemos, corremos e jogamos, e na minha opinião fizemos um brilhante jogo. Pena foi que não se tivesse traduzido em 4, 5, 6 golos. Eu concordo em parte com em parte não, eu concordo com quase tudo que o Abel falou. De fato, a gente perguntava ao final dos jogos anteriores o que faz para o cara errar. E a gente não está falando só de falha de finalização, mas também das falhas defensivas, né, das rebatidas erradas. Aliás, ontem teve mais uma ali no começo do jogo. Não tem muito o que fazer em termos técnicos, táticos. Tem que trabalhar o mental dos jogadores. Sabe por quê? Essa turma que vai na rede social e toca o terror, eles não vão mudar. Eles fazem mal para o time e fazem mal para as pessoas. São pessoas ruins. Tá? O que não quer dizer que ir na rede social e criticar é errado e torna uma pessoa ruim que faz isso. O problema é a forma como faz. Né? Crítica, ok. Eu acho que o jogador sabe que ele está sujeito à crítica e beleza. O problema é a forma como determinadas críticas são feitas. E às vezes o jogador não está preparado para receber esse tipo de crítica e acaba... Deu ruim aqui, né? E acaba transformando isso numa ansiedade que atrapalha o rendimento dele dentro do campo. Então, é o Palmeiras que tem que melhorar, o clube tem que melhorar o treinamento dos jogadores para lidar com as redes sociais. Parece que os jogadores não estão preparados para viver nessa selva. É um mundo relativamente novo, ok. Então, o jogador tem que estar melhor preparado. Se é uma coisa nova, se é uma novidade relativa, o Palmeiras tem que se adaptar a isso e tem que melhorar o preparo dos jogadores para receber críticas na rede social, ou para ignorar, ou para
se blindar desse tipo de coisa. Ontem, durante o jogo, a crítica no estádio foi muito válida. Talvez não a forma, mas aí você não tem a menor chance de controlar uma massa que está na arquibancada. Então, quando acabou o primeiro tempo, teve vaia. Porque o time, embora tenha finalizado bastante, não foi suficientemente agressivo para socar o Grêmio para dentro de sua área e fazer o gol, o que aconteceu no segundo tempo. Então, é possível que essas vaias tenham tido sua parcela de utilidade. Porque, às vezes, apoiar, beleza. E, aliás, aconteceu esse apoio durante o segundo tempo, quando o time começou a jogar bem. Então, foi um círculo virtuoso. Houve a vaia, os jogadores tiraram força lá do fundo da alma, porque a vaia no estádio é legítima. Começaram a jogar bem, veio o apoio, veio o gol. Então, a crítica dentro do estádio, ela é sagrada, né? Eu não sei se eu concordo muito em falar da folga, porque folgaram. Folga, tem que ter folga, né? Ninguém trabalha 7 dias por semana. E também não concordo muito com as vaias direcionadas ao Felipe Anderson, que é um cara que vem jogando do lado esquerdo, sendo que ele jogou a carreira toda dele do lado direito. E ele está tentando se adaptar e parece que não está dando muito certo, é verdade. Então, talvez o caminho para o Felipe Anderson seja o banco agora. Daí, a hostilizar o cara, eu acho um absurdo. Absurdo. Mas, de qualquer forma, vaia no estádio é sagrada. E o time conseguiu, então, transformar essa pressão do estádio em gols. Agora, a pressão que vem de fora, e ela é sistemática, e ela vem dia após dia, e a gente não sabe nem se o cara é de verdade, ou se o cara é robô, se o cara é fake. Então, o Palmeiras tem que trabalhar melhor isso, a cabeça dos jogadores. Abel, então, puxando pela ansiedade, eu senti um clima hoje no estádio diferente. E talvez isso tenha passado para dentro de campo também. Uma torcida nervosa, impaciente, o time afoito, apesar de construir muito. Você ficou preocupado em algum momento, ali no intervalo, talvez? Jogo 0-0? Olha, eu acho que tem muito a ver também com o que aconteceu no último jogo. Nós acreditávamos que poderíamos ir à casa do nosso adversário que está a lutar para não descer e ganhar o jogo, até porque nós estamos a lutar para ser campeões. E claro, os nossos torcedores ficaram chateados e com todo o direito, assim como nós, cada um de nós, porque vínhamos com 7, desde 21 de agosto que nós temos só o campeonato, portanto não foi contra o Corinthians que nós treinamos mais ou treinamos menos, ou que descansamos mais ou que descansamos menos. Já vinhamos com 7 jogos, portanto, mas infelizmente nós contra o Corinthians não conseguimos mais uma vez produzir. Sim, é verdade, acho que isso é um facto. Nós sentimos um pouquinho desse nervosismo durante o jogo. Talvez também essa mesma ansiedade não nos desse a calma e a tranquilidade necessária para fazer golos, e vocês usam aqui uma expressão que é não ser afobado na hora de finalizar, mas felizmente conseguimos nesses 30 e não sei quantos remates que o teu colega disse, pelo menos fazer pelo menos um golo. Mas sim, concordo que houve em alguns momentos essa ansiedade dentro do próprio jogo, mas também reconheço que os nossos jogadores foram sempre resilientes, determinados, acreditamos sempre, e a nossa equipa acredita sempre, vocês sabem disso. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Eu mencionei ontem na transmissão, então quem teve a chance de acompanhar o jogo com a gente ontem, sentindo o clima do estádio, e eu falei, olha, parece aqueles times da primeira metade da década de 2000, em que a torcida não tinha confiança no time. E quando a torcida não tem confiança no time, a ansiedade vem lá de dentro. O gol não sai, vem a ansiedade. E aí a ansiedade faz o quê? Quando o cara erra um domínio, erra um passe, faz uma escolha errada durante uma jogada, essa ansiedade se transforma naquela vaia, naquele barulho
grave, né? E fazia muito tempo que eu não ouvia isso no Allianz Parque. A gente ouviu isso em 2000, né? Aqueles 2 jogos horrorosos de 2014, mesmo no início de 2015, ali, quando o Oswaldinho estava tentando acertar o time, nos piores momentos do Eduardo Batista, nos piores momentos do Marcelo Oliveira, do Roger, tinha esse barulho, mas desde o Abel, eu acho que é a primeira vez que a gente tem esse clima, essa atmosfera no estádio. Mas, felizmente, o time soube reverter, e aí também teve uma dose de colaboração do Grêmio. Eu acho que isso tem que ser mencionado. O Grêmio foi tão covarde, convidou o Palmeiras para jogar em cima, dentro da área, tão cedo, que se não saísse o gol, olha, era um caso para estudar, assim, mandar para a NASA. Porque desde os 15 do segundo tempo, o Palmeiras jogou dentro da área do Grêmio. Ataque contra a defesa, pressão total. Aí o gol ia sair, né? Acho que nem contra o CRB a pressão foi tão grande, né? Naquela eliminação da Copa do Brasil de 21. Acho que nem contra o CRB a pressão foi tão forte. Em cima disso que você falou, Abel, tem uma coisa que chamou a atenção hoje, que foi a temperatura da torcida em relação ao time. Tem um cara especificamente que chegou no Palmeiras com um peso muito grande de contratação, que foi o Felipe Anderson, que ele sai ali com o princípio de vaia e o torcedor logo aplaude Dudu, e um outro que também veio a peso grande dentro do Palmeiras, que é o Maurício, que sai aplaudido. Eu falo de temperatura por isso, né? Porque o Maurício se entregou muito no jogo e o Felipe Anderson tem tido dificuldade. Você, inclusive, já falou sobre a qualidade indiscutível que ele tem. Nesse momento do campeonato, o Palmeiras não pode errar mais para ser campeão. O que vale mais? É a técnica ou é essa entrega, né, nesse comparativo? As duas coisas. Se entregando e o Felipe Anderson sendo cobrado por As duas. Sabes que a gestão de expectativas está sempre na mão dos outros, mas nós precisamos muito da força e da energia dos nossos torcedores porque ganhamos juntos. Perde o treinador, mas ganhamos juntos. Não é assim que funciona. Nós ganhamos, nós empatamos e o treinador perde. Pelo menos no futebol atual é assim que funciona. Portanto, o que nós queremos é que os nossos torcedores, como tem sido a alma desta equipa, a energia desta equipa, em vários momentos, pelo menos desde que eu estou aqui, e é normal, é um jogador que chegou a meio do ano, é um jogador que vinha do futebol europeu e está-se a adaptar agora a uma realidade nova. Concordo, alguns de vocês falam numa situação que eu concordo, que ele pode produzir mais à direita do que à esquerda, mas sabem o que é que nós temos à direita? Pronto, O Estevão, não dá para tirar. Eu entendo tudo isso e percebo, e ele sabe que nós neste momento precisamos dele ali. Fico feliz também por Dudu hoje ter entrado bem. É um jogador que tem vindo a melhorar muito os seus níveis de força e nos tem vindo a ajudar, seja 30 minutos como foi contra o Corinthians, seja hoje que jogou também outros tantos. É um jogador que também nos ajuda e nós precisamos deles todos. Eu hoje inverti ali um bocadinho o meio campo, jogamos mais com o Aníbal, mais de equilíbrio, baixámos o Veiga para dar um bocadinho mais de criatividade na nossa equipa e acho que ele fez um jogo interessante, que é uma das coisas que nós fazemos quando temos que ir atrás do resultado, baixar o Veiga, mas como digo, o mais importante é os nossos torcedores, como estava no final, eles sabem que são a nossa força, a nossa energia, e o treinador puxa sempre por eles, porque eu sei quanto importante eles são para passar a energia à nossa equipa. Não adianta só eu estar lá a puxar por eles, vamos, vai dar. Nós precisamos, porque eles todos juntos têm muito mais força na hora de jogo do que a minha voz para a equipa, e conto sempre com a ajuda deles, como te disse, precisamos deles para ganhar juntos. Abel, boa noite, Gustavo. O Abel confirmou todas as impressões que a gente tem a respeito do Felipe Anderson. Acho que o Dudu entrou muito bem de novo e está começando a mostrar que ele pode ser mais útil pela esquerda do que o Felipe Anderson. Aí fala assim, e o Felipe Anderson vai jogar onde? No lugar do Estevão? Não dá para tirar o Estevão. Não dá para tirar.
Então, talvez seja o caso do Felipe Anderson ir para o banco como uma excepcional alternativa para o lado direito, sendo que para o lado esquerdo, além do Dudu, a gente tem o Rômulo. E tem até o Lázaro, se deixar. Então, talvez seja o caso de pôr o Felipe Anderson no banco, sim, mas sem hostilizar o cara, sem xingar o cara, sabe? Sem canalizar ódio e raiva para o cara que está tentando, é puta profissional e pode ser muito útil para o Palmeiras. E vamos lembrar que o Estevão vai embora no meio do ano que vem. Então nós vamos precisar muito desse cara ainda. Então acho que não é muito inteligente começar a fazer campanha contra o Felipe Anderson. Agora também você vai esperar a inteligência desses gênios da internet, também não dá muito, né? Não dá para esperar essas coisas. Não dá para esperar que uma galinha bote um cubo mágico. Vai botar ovo. Soler da Rádio Bandeirantes. Enquanto o Endrick estava aqui no Palmeiras, no começo da temporada, muito foi discutido, né? Se um jogador precisava chegar para esta vaga. Você chegou a falar que gostaria de contar com um centroavante com uma característica diferente da do Flaco e do Rony. Nesse momento em que o Palmeiras bate nessa tecla da eficácia, da melhora, óbvio que é um jogo coletivo, mas faltou essa peça também para agregar no elenco esse jogador com uma característica diferente que pudesse ajudar na experiência fazendo gols nesta reta decisiva da temporada. E aproveitando que você falou sobre o Dudu, a evolução dele também, o Palmeiras não terá o Estevão no jogo contra o Bahia, fora de casa. O Dudu tem condições de começar essa partida, óbvio, faltam 12 dias para o jogo, mas fisicamente ele teria condições de começar esse jogo contra o Bahia? Diz-me como treinas, eu digo como jogas. Uma excelente chance para testar o que eu acabei de falar, né? Estevão suspenso, foi lá comemorar o gol com a torcida, né? Desabafou, tomou o terceiro amarelo, então não vai jogar contra o Bahia. Felipe Anderson na direita, por que não? Conhecendo o Abel, eu acho que ele vai colocar o Maurício por dentro, Veiga na direita e vai manter o Felipe Anderson na esquerda. Ou talvez põe o Dudu. Mas ele não vai colocar o Felipe Anderson na direita. Eu acho que seria uma chance sensacional de testar o Felipe Anderson na direita, o Veiga por dentro e o Dudu na esquerda. E deixa o Maurício de ótima opção de banco para o segundo tempo. Mas vamos ver a escolha do Abel. Não sei, vamos ver. Eu costumo, ainda hoje, se calhar vocês pensavam que o Rios ia jogar. Não sei, não posso estar já a abrir o jogo. Vamos ter tempo para preparar esse jogo, mas sim, é uma hipótese. Em relação à outra pergunta que tu fizeste, ela é curiosa, porque nós devemos aqui enquadrar. Nós fomos das equipas com mais jogadores com evidência, perdemos a meio do ano, nomeadamente o Endrick e o Luís. Não falo do Luá, mas sobretudo estes dois. E o Luá, vocês sabem que eram um dos capitães da equipa, mas em função das circunstâncias não tivemos como. Acreditamos nos jogadores que temos. O Luigi também já jogou connosco, tem o Thales em baixo que está a fazer uma época fantástica e que para o ano seguramente nós já sabemos quem vai subir da equipa B para a equipa A. Contamos com o Thales, contamos com o Luigi, contamos com o Figueiredo, contamos com o Benedetti, é um zagueiro canhoto, como sempre temos feito desde que chegamos aqui, competir e construir, porque não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade, é isso que nós queremos, contratações com qualidade, que nos venham acrescentar. Agora, nada do que tu estás a dizer nós pensamos nisso, porque até que somos, não é? Como é que eu posso dizer? Não é? Chegar presente vai-me dizer, pois, mas nós somos o primeiro melhor ataque, ou o Barros, temos o primeiro melhor marcador, o segundo melhor marcador e o terceiro ou quarto melhor marcador. Falo do Lopes, do Estevão e do Veiga. Portanto, os jogadores estão aí. Agora, se me dizes, estamos com um saldo devedor em relação àquilo que produzimos, claro, os seus números o dizem. Eu, por um lado, fico satisfeito porque nós conseguimos chegar desde o golo, nosso golo até o golo do adversário. Depois, dentro da área, falta essa calma e esse discernimento para nós continuarmos a fazer golos. Portanto, satisfeito com os que nós temos, e vamos continuar a fazer o que sempre fizemos. Construir e continuar, competir e continuar a construir. Abel, boa noite.
Os números são uma ferramenta muito boa, mas eles têm que ser bem usados. Então, o próprio Abel faz essa ponderação. A gente é o melhor ataque do campeonato, mas a gente sabe que a gente está convertendo menos em relação ao que a gente produz. E, por outro lado, a gente tem 3 dos 10 principais artilheiros do campeonato. Então, tem que ponderar as duas coisas. Na primeira estatística, se estamos produzindo bastante e convertendo pouco em relação ao que se produz, então isso pode indicar uma falha de finalização. Gente, eu estou falando só de número, não do que os nossos olhos veem, tá? Que é óbvio que a gente está perdendo um monte de gol. E aí, na segunda estatística, ele fala assim, olha, a gente tem 3 dos principais artilheiros do campeonato, mas vamos lembrar que a régua está baixa esse ano. Então, você tem 3 dos principais num campeonato que você não está concorrendo com nenhum super artilheiro. O Pedro poderia estar com 20 gols se ele tivesse lesionado, né? E aí vem os outros, aí vem Verratti, o Hulk, que não é exatamente um super artilheiro, é um cara que faz bastante gols, é exemplo do Estevão, mas não é nenhum super artilheiro. Ninguém está fazendo o que o Cano fez nos anos anteriores. Então, a régua está mais baixa. Você fala assim, tem 3 artilheiros entre os melhores, mas a competição está diferente esse ano, né? Então, os números eles têm que ser bem interpretados. E, no final das contas, o que dá para tentar concluir? E, assim, aí é opinião, porque não dá para cravar nada. Embora a gente tenha 3 dos melhores artilheiros, embora o Flaco Lopes seja um cara que está fazendo bastante gol, ou muitos gols, mas não bastante. O que é bastante? É o que basta. Não está bastando o desempenho do Flaco. Ele precisaria ser melhor. E aí pode ser só uma questão de ansiedade, como o Abel está falando, ou pode ser uma questão de qualidade. Essa é a análise que tem que ser feita. Será que a gente não precisa contratar um centroavante melhor que o Flaco Lopes? Isso não quer dizer que ele seja ruim, mas será que a gente não precisa de um cara, para esse momento, melhor? O Flaco Lopes tem 22 anos. Eu fico pensando ele com 25, 26, evoluindo, aprendendo. Vai ser um baita centroavante. Mas ainda não é, e a gente precisa agora de um baita centroavante. Então, será que não é hora de fazer valer essa gestão econômica super responsável, que mantém o time forte? Será que é na hora de converter isso num super jogador para essa grande necessidade que a gente tem ano que vem, que é o Super Mundial? Rapidinho, 2, né? Me parece que você montou um 4-1-4-1, só com o Aníbal ali na frente da cabeça de área, e senti ele coordenando muito bem o time, virando bola, conduzindo o time, né? E eu queria que você falasse sobre o Palmeiras se atrapalhou um pouco no primeiro tempo devido a esse esquema, e o lance, entre aspas, vamos dizer assim, do fair play que o Grêmio reclama, onde o goleiro deles começa a fazer, entre aspas, uma cera, põe a bola para a lateral, o Estevão não devolve essa bola, e você é um cara que sempre preserva o fair play, não gosta da torcida gritar olé. Eu queria que você falasse sobre essas duas. Eu, apesar de ser um treinador que odeia perder... Vou falar rapidinho sobre esse lance antes do Abel. Fair play, o próprio nome já diz, jogo justo. Então, quando o adversário se machuca, de fato, a esportividade manda você parar o jogo, devolver a bola, etc. Era claro e nítido que o Marquezinho estava fazendo cera. Então eu vou devolver a bola para o cara porque ele parou para o jogo para fazer cera? Aqui, ó. E ama os que odeiam perder, mas sei ver quando o adversário é melhor, quando o adversário pode fazer cera ou não. O jogador em questão, o goleiro, foi, na minha opinião, o melhor jogador do nosso adversário, defendeu tudo. Conheço bem porque eu estava em Portugal quando eu lá estava. São situações que são os jogadores dentro de campo que têm que decidir. Eu não gosto que os meus jogadores passem cera, eu não gosto que eles façam cera, eu gosto que eles aproveitem todos os momentos do jogo e o tempo de jogo para jogar e marcar o maior número de golos possível.
E quando eles fazem ser, eu fico... é isso. Eu fico chateado quando eles fazem, porque eu não me revejo nesses princípios. Vocês sabem, eu odeio perder, não sei, é a minha forma de ser e de estar, mas reconheço quando, por exemplo, se vocês virem, vocês sabem quantos pontos nós tínhamos o ano passado e temos este ano? Temos mais 2 pontos que o ano passado, né? Portanto, não me custa nada reconhecer. São 5 a mais? Então não me custa nada reconhecer que nós estamos no nosso padrão até melhor, né? Então temos que dar os parabéns a quem está a ter um desempenho espetacular, que é o Botafogo, um desempenho fora da curva, uma equipa muito bem construída, um excelente treinador, tem tido um desempenho espetacular, como vocês sabem, portanto não me custa reconhecer isto, e tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. Não, deixa eu interromper. Não, eu preciso falar, porque senão eu vou perder a linha do raciocínio aqui. Não concordo com o Abel. Você não pode se satisfazer com a campanha atual comparando com o número do ano passado. Porque o campeonato é um campeonato diferente. Então, quando você tem um campeonato com 2 ou 3 times disparados na frente e todos os outros muito atrás, você vai fazer mais pontos. Porque você tem um monte de time fraco. Se você tem um campeonato com todos os times equilibrados, os pontos vão ficar mais distribuídos. Então, são campeonatos diferentes. Comparar o número de pontos absolutos serve só como referência. Mas se o Botafogo está sendo capaz de fazer uma campanha extraordinária, o Palmeiras também poderia estar sendo capaz. A não ser que ele esteja entregando, sabe, abrindo jogando a toalha. Falando assim, olha, não vamos conseguir ter o desempenho que o Botafogo está tendo. Parabéns para eles, vocês já são campeões. Aí não, você não pode falar isso faltando 5 rodadas. Então, vocês sabem o quanto eu concordo com o Abel, o quanto eu tendo a pensar igual ao Abel. Mas nessa eu penso radicalmente diferente. E nós vamos continuar a fazer isto, né? Às vezes nós não precisamos dizer mal do Palmeiras, ou dos jogadores do Palmeiras, ou dos dirigentes, ou do treinador, porque nós estamos a fazer igual, ou como vocês me ajudaram, melhor ainda que o ano passado. Então, o que é que está fora da caixa aqui? Então, vamos reconhecer e dar os parabéns a quem tem que ter os parabéns. Como eu vos disse, eu odeio perder, mas reconheço quando há adversários a ter um desempenho como tem, e dar os parabéns e dizer-lhes que têm tudo para ser campeões. O que é que eu não posso falar nada? Não, tem tudo para ser campeão. Sim, Não, beleza, tem tudo para ser campeão. Parabéns, mas não acabou. E esse discurso, ele passa uma impressão de que já foi, já era. Não já foi, não já era. Não é hora desse tipo de comentário. Reconhecer, ser esportista, bater palma, é quando acaba. Não agora com o negócio em andamento. Nós começamos a reparar que as equipas contra nós começam a fazer coisas diferentes. E vocês viram na primeira parte. Eu não queria estar a abrir muito, senão vocês vão saber tanto como eu, depois os adversários vão ver aquilo que eu digo. Há uma estratégia por trás desse 4-4-1. E tu vais-me desculpar, mas eu não te posso dizer, senão vou-te abrir o livro todo, e esta parte eu queria guardá-la para mim ainda, não queria estar-vos a falar. Mas vocês viram, nós fomos à casa do Corinthians, o Corinthians já nos jogava em 5-3-2 há quanto tempo? Há muito tempo. E vocês podem ver, eu acho que foi o jogo em que o Corinthians em casa menos rematou. Alguém falou disso? Ninguém falou disso. Mas foi isso que aconteceu. O Corinthians foi o jogo, jogando em casa deles, eles nunca remataram tão pouco e foram tão eficazes como contra o Palmeiras. E é o que é. E nós, quando temos que começar a criar outras soluções alternativas para quando enfrentarmos equipas com linhas de 5, que joguem com 3 médios, ou que joguem com os pontas a correr para trás para fazer linhas de 6, com os pontas para trás, e nós temos que criar outras estratégias.
como hoje criamos e poderíamos ter conseguido outro resultado, mas eu acho que teve aqui um bocadinho a ver com alguma ansiedade que não nos deixou ter a calma para não ser tão afobado na hora de fazer gol. Abel, boa noite. Uma outra alteração do jogo de hoje foi a saída do Rios do meio-campo, e ele ficou marcado um pouco do jogo de segunda-feira naquele segundo gol do Corinthians. A saída dele hoje tem a ver um pouco com queda de rendimento? Era só um desenho que você imaginava do que já esperava também do time do Grêmio? E na descida para o intervalo, eu percebi que ele foi o único jogador que não desceu para o vestiário, ele ficou ali no banco, e a minha impressão, obviamente, é que ele estava até ali com um cara assim de poucos amigos, né? Vem da insatisfação que você gosta de um jogador quando vira uma opção no banco de reservas, e hoje um dos seus maiores desafios é recuperar o Rios que você tinha antes da Copa América? Não. Obrigado. O Rios não saiu por mau rendimento, foi por opção minha, opção. Mas falaste, sabes, eu não... Explica o porquê da opção. Foi uma opção, claro, foi uma escolha. Vou tirar ele por falta de rendimento, por escolha tática, né? O 4-1-4-1. Você pode fazer o 4-1-4-1 com o Rios, em vez de jogar com o Maurício. Você avança o Rios simplesmente. Então, por que tirou o Rios? Aí ele pulou fora. Pulou fora por quê? Porque foi por rendimento ruim. Porque foi por indolência. Pelo menos parece. Não sei, não tenho a maquininha do Galvão. Mas foi por indolência. E essa indolência a gente viu ontem também. Porque ele entrou rasgando, entrou como a gente gostaria que ele fosse sempre. Bastou ele fazer 2 ou 3 jogadas boas, voltou a indolência do Rios. Então ele precisa ser corrigido nessa parte comportamental. Porque ele é um puta jogador. Mas tem essa questão, e, somos humanos, não somos perfeitos. Então o Rios tem que ser abordado pela comissão técnica e vamos trabalhar isso, cara, porque ele tem muito a contribuir para o Palmeiras ainda. Não tenho problemas nenhuns em falar publicamente aquilo que falo com os meus jogadores. E deixem-me só corrigir-vos para vocês ficarem a perceber tanto como eu. Quando nós falamos do primeiro gol que sofremos, sabes de onde é que vem a sequência do gol que nós sofremos? É de uma transição em que nós temos bola, o Veiga tem a bola e o Flaco Lopes faz uma desmarcação lateral. Ele sabe que quando nós saímos para contra-ataque, a desmarcação tem que ser feita na profundidade. Primeiro erro foi esse. Segundo erro, nós permitirmos que o adversário cruze. Terceiro erro, o corte que foi feito. Não há só um que erra, o corte que foi feito para dentro da área. E quarto erro, o nosso jogador que tem a responsabilidade de estar na cabeça da área para bloquear remates, não estava. Portanto, já te numerei aqui numa mesma jogada a resposta. Que excelente resposta do Abel. E aí isso explica um pouco também porque o Flaco saiu. Que ele errou na movimentação, na origem da jogada do gol do Corinthians. Tá falando do jogo do Corinthians, né? Ele fala do jogo do Grêmio. Mas, de qualquer forma, ele faz uma explicação muito boa de por que as coisas acontecem e de como ele toma as decisões entre um jogo e outro. Responsabilidade e antes de falar dos jogadores, quando um jogador erra, a culpa é minha. Okay? Que fique isto bem claro. E o segundo gol é a mesma coisa. O segundo gol é um escanteio a nosso favor. Há uma bola que é dividida pelo Rios. Que pode acontecer um duelo, perdeu. O Caio não retorna à posição que tem que retornar. Ficou a olhar para o duelo em vez de correr atrás do adversário. E depois aconteceu uma situação do Everton, calcular, rápido. Portanto, eu não tenho problema nenhum em falar nisto publicamente e falar nisto com os meus jogadores, porque ninguém mais do que os jogadores e que o treinador quer triunfar, quer fazer bem as coisas. Portanto, não teve nada a ver com isso, teve a ver com a opção. E o Rios saiu, não foi por estar a jogar mal, entrou hoje muito bem, é um jogador que nós conhecemos, que fomos buscá-lo a um clube onde toda a gente pensava que ele já tinha sido dispensado de Flamengo, acho que tinha sido dispensado de Flamengo e nós fomos recuperá-lo e resgatá-lo, e ele, pelo mérito próprio, no espaço de um ano e meio, conseguiu ter este estatuto de jogador influente na equipa do Palmeiras. É um jogador influente também na equipa, na sua seleção nacional, e quando o jogador não joga é perfeitamente natural que esteja mais chateado. O que eu quero é, quando eles entrarem e forem chamados para dentro do campo,
que respondam como ele respondeu. Dar o melhor, correr, jogar sem parar do primeiro ao último segundo que for utilizado. Se assim o fizer, terá sempre o carinho, e o conforto e o aplauso do seu treinador. Boa noite, Abel. Sou Diego Iwata da Trivela. Eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira mais relativa a essa questão da ansiedade que você falou, né? O que dá para fazer de trabalho? Porque, assim, quando a parte é técnica, que nem o meu colega falou na primeira pergunta, você, vou aumentar o treinamento, vou dar mais horas, mas a parte de ansiedade é mais difícil de trabalhar, né? Na minha impressão de quem está olhando de fora. E a segunda pergunta é muito específica. O papel do Murilo no jogo. Eu percebi ele subindo muito para o campo. Antes que ele fale do Murilo, boa pergunta do Diego, essa primeira, né? É aquela história da ansiedade que vai ao encontro do que a gente falou ali na primeira resposta. O Palmeiras precisa trabalhar a cabeça dos jogadores para lidar com essa pressão nas redes sociais. Porque essa ansiedade vem do entre jogos, do que eles leem em rede social. Eu sempre falo aqui, rede social é uma invenção espetacular, só que as pessoas ainda não estão prontas para ela. Então usam mal. E se estão usando mal, os profissionais do Palmeiras têm que estar preparados para lidar com elas. Melhor preparados. Então, eu quero ver o que o Abel vai responder. Como que trabalha isso? Eu acho que nem é o Abel a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, é o pessoal do Núcleo de Saúde e Performance. Mas, de qualquer forma, o Abel é uma figura importante e central nesse processo todo. Vamos ver o que ele fala. Vamos ver a outra pergunta do Diego também. Campo de ataque para aumentar ali numericamente. Queria saber se é isso mesmo e se é algo que a gente pode ver no próximo jogo, porque ele não vai jogar no próximo, né? Se você pretende repetir essa estratégia. Ele vai jogar? Então, ele vai jogar no próximo jogo? Gostaria de saber se você pretende repetir essa função que ele fez hoje. Obrigado. Olha, quando falamos dessa ansiedade ou algum nervosismo, tem a ver muito com, se calhar também responsabilidade minha, quando falamos minha, nossa, vossa, falamos Palmeiras não tem eficiência, não está tão eficiente, apesar de ser o melhor ataque, e nós estamos sempre a cobrar do melhor ataque ainda mais. Portanto, a cobrança ela é feita não só minha, vossa, mas sobretudo do próprio jogador. Palmeiras eles sobe o cobram sarrafo. Muito. E às vezes essa cobrança faz com que a ansiedade de querer fazer bem as coisas rápido, depressa, que atrapalhe. Essa é uma. A pressão de ter que ganhar é outra. Isso e o mau existe. resultado que tivemos no último jogo. Mau resultado não foi má exibição. Aos meus olhos. Aos meus olhos. Nós fomos à casa do nosso rival. Nosso rival jogou com 9 jogadores atrás da linha da bola, deixou 2 jogadores para transição. Paé e Yuri. E fomos nós, de certa forma, que não fomos efetivos na forma como defendemos, nem efetivos na forma como atacamos, em casa de um adversário que apenas fez 5 ou 6 remates, nunca tinha acontecido este ano na casa do adversário. Portanto, mau resultado, e eu disse isso aos jogadores, o resultado é péssimo, e para quem odeia perder, e eu amo os meus jogadores porque eles odeiam perder, mas nós tínhamos que dar hoje uma resposta, e era ganhar ou ganhar. E eu sou o primeiro a meter-lhes pressão no treino e chegar aqui ao jogo para estarem habituados a isso. Agora, tem a ver com esses dois aspectos que te falei. Em relação ao Murilo, sim, quando os adversários, já no jogo do Corinthians aconteceu isso, quando os... Peraí, antes que ele fale do Murilo, vamos abordar aí essa resposta dele. Ele não está mencionando muito rede social, ele está falando mais da pressão de ter que ganhar, da pressão de ter que ganhar. Mas a gente vê que os jogadores estão sentindo a pressão das redes sociais. Porque se o problema fosse a pressão interna de ter que ganhar e só isso, aí não serve para o Palmeiras. Se o problema for não aguentar a pressão que o próprio treinador coloca neles para eles serem vencedores, aí não serve para o Palmeiras. E não é o caso. Tá? O problema maior na cabeça dos caras, que está fazendo com que eles não aguentem, aí sim, a pressão como um todo, é a ameaça, é ir na rede social da família, que os caras fazem isso,
Então, precisa ter esse preparo. O Palmeiras precisa abordar melhor a cabeça dos jogadores nessa direção específica. Como lidar com as redes sociais, ou como ler e não se importar, como proteger, aí são regrinhas, né? Como proteger sua família, como blindar sua família. E é muito simples fazer isso. E se for o caso, se o cara realmente não consegue, não desenvolve mecanismos para passar ileso as críticas de redes sociais, vetar, falar assim, não entra em rede social. Sua rede social está suspensa enquanto você for jogador do Palmeiras, porque você não sabe lidar com ela. E o jogador tem que entender isso. Porque senão vai render mal. Você não quer parar de rede social? É importante seu contrato, seu patrocinador, você tem que aparecer na rede social? Beleza, então manda o seu assessor fazer isso, não você. Você não acessa a rede social, você está proibido, porque você não sabe. Mas eu quero. Tá bom, então vai fazer isso em outro clube. Que ou funciona. Né? Tá identificado o problema? Vamos resolver. Não quer resolver? Então tchau. Os adversários nos esperam tão baixo. Porque reparem, quando eu cheguei aqui, diziam que a nossa equipa era uma equipa de transição, não era? Uma equipa que só transitava. Eu queria dizer que quase 90% das equipas aqui no Brasil, até eu também já vos desafiei a ver isso, fazem golos de transição. Só que a partir do momento, e isso é um lado negativo de quem é campeão, se não continuar a ganhar, vão-te julgar como um perdedor, é ter que depois tu assumires. Nós não somos o underdog, nós não somos a surpresa, nós somos a equipa a bater. Então, por isso, nós temos que nos assumir e jogarmos como equipa grande, como fazemos. Empurramos o adversário para trás, tentamos fazer golos, não dá transição, finalizar como foi hoje, como foi no último jogo. E é este espírito que eu quero ver na nossa equipa até ao fim. E uma delas foi o que tu disseste. Muitas vezes tem que ser os nossos jogadores de trás a conduzir bola, empurrar, puxar o adversário para trás para nos deixar respirar. Que eu acho que foi o que aconteceu. Não sei se vocês têm a minha opinião, mas eu acho que foi o que aconteceu um bocadinho hoje aqui. Nosso adversário, as bolas finalizamos de todas as maneiras e feitios. Fora da área, dentro da área, debaixo da baliza, no poste, de recarga, de canto. Bem, entrou mas acredito que isto é como o catch-up, não é? Apesar de tudo, nós continuamos a ser o melhor ataque. Temos o primeiro ou o segundo, quando elas tiver que entrar, como já aconteceu, nós já fizemos 2 ou 3 resultados nos últimos 7 jogos, de 5 e de 4, porque entraram, portanto, nem aí o treino fazia diferença, estávamos num momento de confiança top, estávamos mais calmos, se calhar, vinhamos de resultados positivos e hoje tínhamos que ganhar, não havia outra forma, como te disse. Quando nós comparamos o Palmeiras com o Palmeiras ainda está melhor. Quando nós comparamos o Palmeiras com o Botafogo, temos que dizer parabéns ao nosso adversário, estão a jogar espetacularmente bem e, como vos disse, tem tudo para ser campeões outra vez. Tá bem? Obrigado a todos. E também dá para dizer que o Botafogo é um pouco responsável por essa ansiedade do Palmeiras. Essa pressão pela vitória vem do que o Botafogo não perde pontos, se bem que está perdendo. Perdeu alguns, né? É verdade. E quem garante que não pode perder hoje contra o Criciúma? Pode, por que não? Difícil, mas pode e vamos continuar secando. Eu acho que essa é a nossa função, né? Vamos secar, vamos ter fé, ter esperança, que ainda dá. Faltam 5 jogos para nós, 6 para o Botafogo, sendo que 1 é contra nós. E metade dessa tarefa está na nossa mão. A outra a gente tem que deixar um pouco ao acaso. E vamos lembrar que o Botafogo está com a cabecinha também na Argentina, né? E cada vez mais vai estar na Argentina, o que aumenta a chance desse tropecinho que a gente precisa acontecer. Mas a gente precisa aproveitar. Então, que o jogo de ontem tenha sido um ponto de virada nessa trajetória do Palmeiras, ou um ponto de retomada da confiança, porque, como a Abel falou, enquanto a gente estava com confiança, os gols estavam saindo, fizemos um monte de gol, aí somos os melhores ataques do campeonato. Então, que a confiança volte. E é muito importante, mas é muito importante que você, Enzo,
eu imploro para vocês, desliguem um pouco. Vai, só até o fim do ano. Depois vocês vêm com tudo. Mas deixem os jogadores em paz, porque eles não sabem lidar com vocês. Tá bom, vocês ganharam. Parabéns para vocês, Enzos. Vocês ganharam. Então, eu imploro para vocês, parem um pouco e deixem os nossos jogadores em paz, para que eles retomem a confiança e façam a parte deles. E aí o resto é torcer um pouquinho contra o Botafogo para ver se acontece essa história aí do Botafogo do Rio tropeçar e ainda ser possível o Palmeiras ganhar esse campeonato. Valeu? Obrigado, turma. Um grande abraço e até a próxima. Saudações alviverdes.